Meus amigos, os madeirenses e porto-santenses e Portugal inteiro têm que tomar conhecimento desta desgraça que aconteceu no Curral das Freiras no dia 3 de março de 2003. Nós viemos aqui, junto da empresa Avelino Farinha, para mostrar a nossa indignação por causa das vítimas que morreram no acidente pirotécnico na perfuração do túnel do Curral das Freiras em março de 2003. Nessa altura pereceram 4 trabalhadores da empresa Avelino Farinha. Esta empresa é uma empresa indigna, tem um empresário que é um homem sem escrúpulos, porque ele não respeita as vítimas e não respeita os trabalhadores que trabalham para ele. Ele enriqueceu na Madeira à custa das obras da Madeira Nova, das obras feitas pelo regime jardinista, enriqueceu e em vez de investir o seu dinheiro na Madeira, dar mais trabalho aos madeirenses, o que é que ele faz a esse dinheiro? Leva o dinheiro para os paraísos fiscais, para Cabo Verde, para a Mauritânia, para Angola e para outros países onde ele tem grandes investimentos, enquanto os madeirenses começam a ficar sem trabalho e os próprios trabalhadores da empresa, portanto, são despedidos. Este senhor sem escrúpulos, que é compadre do Dr. Alberto João Jardim, que segundo vozes que circulam aí, também é sócio dele nesta grande empresa, depois da morte destes 4 trabalhadores e depois da obra inaugurada, já passaram 8 anos, não tiveram a humanidade de fazer com que estas vítimas, os familiares das vítimas, fossem ressarcidos da perda dos seus entes queridos, fugir à sua responsabilidade. Acontece que a empresa Avelino Farinha foi condenada 4 anos depois pelo Tribunal de Trabalho do Funchal a assumir sozinha as indemnizações aos familiares das vítimas. E o que é que fez a empresa Avelino Farinha? Recorreu para o Tribunal da Relação de Lisboa, para o Tribunal de Segunda Instância. Eles, ao recorrerem para o Tribunal de Segunda Instância, já sabiam que iam ganhar a ação, porque no Tribunal de Segunda Instância é um tribunal que é permeável ao tráfico de influência, é controlado pela maçonaria e controlado pelos senhores que têm grande poder político e que têm muito dinheiro. O que acontece é que as vítimas, portanto, a empresa foi absolvida de pagar quaisquer indemnização aos familiares das vítimas. E o mais grave disto tudo é que chegou aos familiares das vítimas uma intimação do tribunal para pagar custas de tribunal no valor de 8.671 euros. Portanto, os familiares das vítimas, além de perderem os seus familiares, ainda têm que pagar custas ao tribunal no valor de 8.671 euros. Uma verdadeira barbaridade. E depois, para completar este quadro vergonhoso, temos a atuação vergonhosa dos advogados das vítimas. Portanto, os advogados das vítimas foram advogados oficiosos. Mas o nome deles é o Sr. Paulo Sousa, um deles, e outro advogado é a Sra. Susana Pontes. O que acontece? Estes advogados, como trabalham para o Governo Regional, são funcionários do Governo, de propósito deixaram prescrever os 20 dias de prazo que o Tribunal da Relação dá para se recorrer para o Tribunal Supremo. De maneira que expirou esses 20 dias, a sentença transitou em julgado e não pode haver mais julgamento nenhum em Tribunal Superior. E eu já aconselhei, eu e o meu partido, aos familiares das vítimas, a irem-se queixar desses energúmenos, desses advogados sem vergonha, à ordem dos advogados, porque esses senhores são os responsáveis e têm a responsabilidade do sangue destas vítimas que morreram, porque foram cúmplices deste crime, de os familiares das vítimas perderem os seus entes queridos e não receberem qualquer indemnização. São culpados o Dr. Alberto João Jardim, que é compadre do Avelino Farinha, é culpado do sangue destas pessoas o Sr. Avelino Farinha e esses advogados do regime que de propósito deixaram prescrever esta ação para transitar em julgado para as vítimas não receberem nada. Também são culpados do sangue destas vítimas todos aqueles que exerceram tráfico de influência no Tribunal da Relação. O Guilherme Silva, que é o advogado que é o zero e vezeiro nestas questões de usar o tráfico de influência para fazer com que o Tribunal perverta a justiça. E também o Garcia Pereira, porque esses senhores
são os senhores que têm influência no Tribunal da Relação, conhecem os juízes do coletivo do Tribunal da Relação, estão feitos com a maçonaria e com o tráfico de influências, junto com Guilherme Silva, Garcia Pereira e maçonaria tudo junto, toda essa canalha, fizeram com que se cometesse este crime e esta grande injustiça. E as vítimas, as familiares das vítimas, além de perderem os seus familiares, os seus entes queridos, que nunca mais voltam, ainda são obrigados a pagar, digamos, 8.671,26 € de custas de tribunal. Portanto, meus amigos, isto é uma justiça muito pior do que aquela que havia no tempo do Salazar e muito pior daquela que havia na Idade Média no tempo da Inquisição. Isto só, um caso destes, todo o Portugal tem de se indignar perante esta situação. Porque um caso destes só tem paralelo aqueles julgamentos do Santo Ofício que se fazia na altura que se perseguia os judeus e quem não era católico durante o tempo da Idade Média que era queimado na fogueira. Portanto, a maneira como a justiça portuguesa se comportou perante este caso só tem paralelo nem sequer do salazarismo, nem sequer do salazarismo do Partido Socialista. Era só o Tribunal do Santo Ofício da Igreja Católica na Idade Média que fazia barbaridades semelhantes a esta. Portanto, todos os madeirenses, todos os portugueses têm que se indignar perante esta injustiça medonha, esta injustiça vergonhosa, porque a justiça portuguesa não presta, nem sequer é tão vergonhosa, tão reacionária, que ultrapassa até a própria justiça que havia no tempo do Salazar. O Salazar não permitia uma coisa destas. E a justiça agora consegue ser pior que aquela que existia no tempo do Salazar. É uma verdadeira vergonha.